Meu nome é Manuel da Silva. Eu tenho hoje 63 anos. Sou aposentado e viúvo. E graças à minha filha Mariane é que estou escrevendo. Eu sempre fui caminhoneiro, mas, como eu disse, estou aposentado. E a carta que lhe escrevo é sobre uma das minhas viagens. Aliás, quem está escrevendo, quem está digitando é a minha filha. Porque eu não sou muito, assim, não me dou muito bem com essas modernidades de computador, essas coisas, mas ela está digitando para mim. Eu me lembro, numa dessas minhas viagens, aliás, que me marcou profundamente, eu estava com o meu Volvo NL12. Muito conhecimento de caminhão, mas é um belo do caminhão, é um baita de um caminhão, bom, mas bom mesmo. Pouquíssimas vezes, olha, até nem sei, acho que nunca me deixou na mão, e se deixou muito poucas vezes, que eu nem lembro. É um Volvo NL12, aqueles caminhões assim, pesado mesmo. Eu sempre fui muito cuidadoso, eu sempre procuro manter a manutenção em dia. E eu estava numa viagem para a Bahia, e passando por Vitória da Conquista, quase chegando ao meu destino, que era um pouco mais à frente, sabe, no meio do nada, sabe aquele mundão de meu Deus? Sim, no meio do nada, digamos assim, eu comecei que o caminhão estava perdendo força, perdendo potência, perdendo torque, Eram umas 3 horas da manhã, e eu com aquele baita caminhão, aquele Volvo NL12, pouquíssimas vezes, raríssimas, me deixou na mão. Eu sempre fui muito cuidadoso com ele, sempre procurei mantê-lo com a manutenção em dia. Eu estava então nessa viagem para a Bahia, e passando por Vitória da Conquista, seguindo em frente e chegando já quase no meu destino, um pouco mais à frente, o caminhão começou a perder potência, começou a perder torque, no meio do nada. Imagine, sabe, uma escuridão total, 3 horas da manhã. Comecei a notar que o caminhão estava perdendo potência. Eram umas 3 horas, eu não enxergava nada dos lados, porque tudo era mato. Porém, eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então, vendo que o meu caminhão estava perdendo força, por alguma coisa que eu não sabia o que era, o que poderia estar acontecendo, não sei. Eu então parei no canto da estrada, escuridão total. Peguei minha lanterna, sinalizei com o triângulo a alguns metros do caminhão, eu coloquei o triângulo e fui abrir o capô do motor para ver o que tinha acontecido. Abri o capô, olhei, como motorista de estrada, como caminhoneiro velho e tarimbado, experiente, você consegue, abrindo o capô, você consegue ver alguma coisa que tenha sido desligada, alguma coisa que... Mas eu não vi nada com a lanterna, sempre com a lanterna, olhando com a lanterna, porque sem lanterna, na escuridão, não dá nada. Então olhei, eu coloquei a lanterna aqui, coloquei a lanterna ali, nada, absolutamente nada, estava tudo em perfeito estado, apenas estava quente, claro, por conta da viagem, muitas horas rodando, o motor estava quente, mas até aí não quer dizer nada. Eu fiquei preocupado com o que pudesse ter acontecido com esse caminhão, esse Volvo SL12. Quando então eu olhei no motor, fechei ali o capô, fechei o capô, e então eu estou voltando para o caminhão, porque eu vou ligar, eu vou fazer o caminhão funcionar. Apertei, se é que tinha alguma coisa desapertada, apertei, empurrei aqui, ali, acolá, tudo. E hoje os caminhões, eles estão muito modernos, então é difícil acontecer com problema. Mas, sei lá, e empurrei aqui, empurrei um cabo ali, tá tudo bem. Quando eu entrei no caminhão novamente e tentei ligar, nada. Quando então eu peguei o meu galão de diesel, coloquei metade do galão. Não sei o que pode ter acontecido. Coloquei metade do galão. Só quando eu fui virar
para voltar para o caminhão. Depois de eu ter colocado metade do diesel naquele galão que eu tinha, eu vi a cerca de 10 metros na minha frente uma sombra alta, com o meu farolete. Aquela sombra meio que se agigantou, parecia de uma pessoa. Eu então, da onde eu estava focalizando com o farolete, eu desviei o farolete para onde vinha essa sombra, que essa sombra era o reflexo da luz do farolete. Eu observei uma sombra grande, gigante. Quando eu volto, então a minha lanterna, o meu farolete direto para aquela, da onde vinha a sombra, eu vi 2 olhos grandes, refletidos. Pareciam 2 lâmpadas vermelhas olhando para mim. Aquela figura estática. Eu até perguntei, estava a uns 10 metros de distância, não quis me aproximar, fiquei onde eu estava, fiquei, sabe assim, quando você fica no rebote, você fica meio assim, sabe, meio cismado. Ainda quis ser um cara gentil, ainda quis ser um cara legal. Amigo, precisa de uma ajuda? Nada. O que me deixou assustado é que ele ficava me olhando sem piscar. Sabe, olhos petrificados. Olhos que com a lanterna, o brilho da lanterna, pareciam olhos assim saindo faísca. 2 olhos grandes, refletidos na minha lanterna. Pareciam 2 lâmpadas olhando para mim, estático. E eu até perguntei novamente: tudo bem, amigo? Tudo bem? Precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? Senão, eu vou seguir o meu caminho. E eu pensei nessa hora: seguir o meu caminho? Mas como? Se o caminhão está com problema. Mas de qualquer maneira eu falei para ele: se está tudo bem, eu sigo o meu caminho. Não sabia o que, mas alguma coisa na minha cabeça falou assim: vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Quando eu entro no caminhão, o mesmo Volvo SL12, o caminhão que tinha perdido força, eu tento uma vez, tento 2, eu estou nervoso, porque imagine uma pessoa, sei lá, um vulto que está ali. Eu não quis avançar mais. Esse vulto também não avançou, ficou estático e olhando para você sem piscar. Então, perguntei: amigo, você deu uma ajuda? Você deu uma coisa? E eu pensei nessa hora que alguma coisa ia acontecer. Não sabia o que, mas alguma coisa vai acontecer. Não é normal. Quando eu entro no caminhão e tento uma vez, e tento 2 horas, eu coloquei meio galão de diesel. No motor eu não vi nada de errado. O que poderia ser? O que poderia estar acontecendo? E aquela figura estática. E agora, dando a ideia de que ele vai vir. Sabe? Quando você percebe. E eu tentando ligar o caminhão, e não consigo. E aquela figura faz menção de vir. Parecia mais um vulto, um fantasma. Eu comecei a ficar nervoso, porque o caminhão não pegava. Poxa, não vi nenhum problema no motor, nada que justificasse. Ainda que fosse um problema de sei lá, de repente aconteceu algum problema no meu marcador sabe, no meu odômetro, o marcador de óleo diesel, sei lá, pode ter sido, mas eu coloquei óleo diesel. Comecei a ficar tenso, e pior de tudo, parecia que agora aquela figura estava pronta para dar um bote. Quando então ele começa a andar para a esquerda e para a direita, vinha se aproximando para a direita e para a esquerda, balançando o corpo como se estivesse flutuando. Sabe quando você balança uma perna, balança a outra, mas você não vê os pés? Talvez pela luminosidade, sei lá, eu só estava vendo focado na figura. Não sei se pela luz do caminhão, não sei se a luz da lanterna não dava para ver os pés dessa coisa. Era como se
isso flutuasse de um lado para outro e viesse, e fosse se aproximando bem devagar, tipo, agora você vai ver. Agora, eu desesperado, já prestes a surtar. Na pior das hipóteses, sei lá, eu pego aqui uma ferramenta qualquer, eu parto para cima, não tô pensando em matar ninguém, em morrer também não tô. E o bicho vem vindo, como se fosse assim, para cá, para lá, como se ele flutuasse no ar e ao mesmo tempo balançasse o corpo de um lado e de outro, e vai se aproximando, vai se aproximando. Quando então, milagrosamente, misteriosamente, o caminhão dá a partida. Nessa hora, eu engatei a primeira e já fui acelerando, já passei para a segunda, já é a terceira. Aquilo me assustou, aquilo me deixou apavorado. Quando já se aproximava daquela madrugada, já da porta do caminhão, foi quando eu consegui finalmente ligar o caminhão e consegui sair. Lá na frente, bem adiante, eu encontrei um posto de gasolina e, nervoso como eu estava, porque não é pelo fato de você ser homem que você não tem certo receio. Não é porque você é homem que você tem que ser só corajoso. Fica uma figura parecendo um vulto. Fica uma espécie de uma assombração. Fica ali alguma coisa te olhando, não falando nada, com os olhos parecendo duas lâmpadas em cima de você. Não pisca, fica como te medindo, tipo, vou te atacar, vai ser agora. Nessa hora que eu consegui ligar o caminhão, porque não sei o que poderia ter acontecido. Aquele vulto que muitos podem chamar até de fantasma, ou de um espírito, sei lá. Segundo, aí, quando eu cheguei lá no posto, eu, um tanto tenso, um tanto nervoso pelo que eu tinha passado um pouco quilômetros antes, perguntei, aliás, eu falei sobre o que tinha acontecido com o mecânico, que eu pedi para o mecânico dar uma olhadinha no caminhão, para de repente ver se tinha alguma coisa errada mesmo. Se bem que ele voltou a funcionar bem, mas vamos que daqui para frente volte a ter problema. Mas o mecânico disse que não tinha problema nenhum, estava tudo ok. E eu então comentei com ele sobre o caminhão ter parado e uma figura estranhíssima, como se fosse assim, um fantasma, surgiu de repente. Aí o mecânico falou, você viu ele também? Eu falei, mas ele quem? Trata-se de um espírito assombrado, de um espírito que chamam aqui de alma penada. Mas por que isso? É um homem que foi atropelado certa madrugada por um caminhão. E passando por aquele caminho, o caminhão o atropelou. Essa alma, segundo dizem, chamam até de alma, sabe, penada, a alma que fica vagando, ela surge para caminhoneiros. Você não é o primeiro a falar isso. Você não é o primeiro. Outros já estiveram aqui nesse mesmo posto e narraram essa mesma situação. Ele ameaça atacar, ele chega inclusive a bem próximo, porém, de repente desaparece. A volta para casa eu fiz por outro caminho. Apesar de eu ser um cara que me sinto sempre protegido pela fé que eu tenho, mas eu não quis passar por uma segunda experiência. Assim, evitei ter outro encontro com aquela criatura. Entretanto, em uma das noites eu tive um sonho. Mais que um sonho, eu tive um pesadelo. Aquela figura sinistra, daquela estrada, daquela madrugada, essa figura, nesse meu sonho, pedia para que fosse feita alguma coisa, justiça. Foi atropelado, sem que o motorista sequer parasse para socorrer. E segundo lá no posto disseram, teria ficado agonizando horas.
se talvez tivesse sido socorrido, teria sido salvo. Mas o motorista que o atropelou o deixou agonizando até que a vida se esvaiu, até que ele morreu. E por isso não conseguia descansar em paz. E por isso não consegue ter paz. Sempre que pode, assusta algum caminhoneiro naquela estrada, ali que passa por Vitória da Conquista, a Bahia. Que eu fizesse alguma coisa para que ele pudesse encontrar a luz que o levasse ao descanso eterno. Não sei bem o que deveria ter feito, mas fui até uma igreja onde conversei com o padre Tomás e expliquei a ele o que tinha acontecido naquela minha viagem. Se eu falasse isso para algumas pessoas, as pessoas poderiam até rir, achar que foi mais uma impressão minha, ou coisa parecida. Mas com o posto aonde logo mais na frente cheguei e confirmou que outros motoristas também já tinham narrado coisas parecidas, eu expliquei para o padre e expliquei a ele o que aconteceu no meu sonho, inclusive de que aquela figura surgiu amedrontadora e só pediu uma coisa: justiça. Queria poder descansar em paz, mas enquanto não se libertasse, estaria preso àqueles lugares, àquela estrada, para nas madrugadas, em caminhoneiros que porventura passassem por ali, ele pudesse surgir e muitas vezes amedrontar. Então, na igreja, Padre Tomás, comigo, fez uma oração que aquele espírito descansasse, que saísse das trevas, encontrasse o caminho. Pensei comigo, poxa, eu vou mandar essa história, porque um caminhoneiro que viaja pelas estradas do Brasil afora e fica às vezes até 2 semanas longe de casa, tem muitas histórias para contar, muitas coisas que acontecem. Porém, esse fato me marcou profundamente. Primeiro, o caminhão ir perdendo a força, a ponto de eu ter que encostar num certo ponto da estrada. E ali, procurando saber o que poderia estar acontecendo com o meu caminhão, que até então pouquíssimas vezes havia me deixado na mão, vem essa figura, essa sombra de um espectro. Realmente parecia uma alma do outro mundo, mas na hora você pensa que não pode ser, sabe, que não tem sentido em você imaginar que ser uma alma do outro mundo. Até que eu perguntei para a pessoa: algum problema, amigo? Eu posso ajudar, amigo? Aqueles olhos grandes, refletidos na lanterna, no farol do caminhão, pareciam 2 lâmpadas olhando para mim estático. Eu até perguntei: amigo, precisa de ajuda? Nada o fazia piscar. Sentindo que eu estava entrando numa enrascada, porque podia ser bandido, ou podia ser, sei lá, outra coisa qualquer. Aí fiz novamente a pergunta: tudo bem, amigo? Precisa de alguma ajuda? Precisa de alguma coisa? E quando eu entrei no caminhão, essa figura estranha, tétrica, foi se aproximando como se flutuasse de um lado, de outro, e foi quando então, tento uma vez, tento 2, e na terceira o caminhão ligou. E lá no posto, o rapaz mecânico, chamado inclusive Samuel, ele me disse: você não é o primeiro. Você não é o primeiro caminhoneiro a narrar histórias de um caminhão que é obrigado a parar e de repente a figura surge. Você não é o primeiro. Chamam até de alma penada, que seria a alma daquele cidadão que foi atropelado, abandonado. Poderia talvez ter sido salvo, mas o motorista não se deu.
ao lado humano de socorrer. O deixou agonizando lá por 2, 3 horas. E é a alma deste homem que vaga naquele pedaço, muitas vezes provocando susto, muitas vezes provocando assombro. O sonho que eu tive, que pode-se dizer foi um pesadelo, fui até a igreja e pedi ao Padre Tomás que fizesse oração para que aquele espírito enfim descansasse, saísse das trevas e encontrasse o caminho da luz. Como justiça